é o que estava acontecendo ao redor dessa passagem. E eu vejo o que acontecia. Nesta época, a qual João recebeu a revelação, acontecia martírios, acontecia a perseguição dos cristãos, aonde os cristãos eram mortos apedrejados, aonde os cristãos eram mortos decapitados, aonde os cristãos eram arrastados pelas cidades, aonde os cristãos eram queimados vivos, somente para ser luz para os nobres de Roma. Era a época onde os cristãos, eles davam a sua vida, davam o seu sangue por amor ao Evangelho. Era uma época a qual muitos cristãos nos dias de hoje não conseguiriam ser fiel a Jesus. Porque vemos o cristianismo dos dias de hoje, o cristianismo dessa era para a era de João. A diferença: as pessoas aceitavam Jesus sabendo que um minuto depois elas poderiam morrer, mas mesmo assim elas erguiam as suas mãos e falavam: eu quero a salvação, eu quero Jesus. Nos dias de hoje, quando falamos sobre tribulação, sobre luta, quem é que quer servir ao Senhor? Quem é que quer ser fiel a Deus? Quando ouvimos: olha, você perderá o conforto da sua casa, você perderá a paz sobre a sua vizinhança, você perderá muitas coisas que você quer ter para você, porque na verdade, aqueles que negam a sua vontade e aceitam a Cristo, eles estão negando a si mesmo e dizendo: Senhor, o Senhor é dono da minha vida, e eu faço o que o Senhor bem quiser, faz da minha vida a tua vontade. Essa é a galera que eles passaram a perseguição. E vemos sobre João. Quem era João? Era o discípulo amado. João era aquele que estava com Cristo, era aquele que amava não somente a Jesus, mas que amava o seu próximo também. João era aquele a qual, em todos os momentos, o seu primeiro pensamento era o amor, era amar, era estar perto. E por pregar o Evangelho de Cristo Jesus, ele passou algumas perseguições. Historiadores dizem que João, ele foi lançado em um tanque de óleo fervente, mas não morreu. Eu imagino a situação: João vai morrer com o cavalo. João vai sair frito lá de dentro. João vai sair só os ossos de lá de dentro. Mas quando eles menos esperam, João está nadando no óleo fervente, porque o Senhor o livramento. Depois disso dizem que lançaram João na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era uma prisão, era uma ilha isolada, uma ilha que só levava pessoas para lá que eram sentenciadas à morte, que eram sentenciadas a ficar confinadas, a ficar presos. Essa era a ilha de Patmos, a qual levaram João. Agora pensa comigo: muitas das vezes nós nos encontramos em lugares isolados, muitas das vezes encontramos em lugares, às vezes até mesmo dentro de nós, que nós mesmos nos isolamos, que às vezes com as coisas que acontecem ao nosso redor, nós nos sentimos isolados, sentimos trancados, não nos sentimos livres, não sentimos a força para poder fazer aquilo que nós bem queremos, nos sentimos isolados. Mas eu glorifico a Deus pela vida de João, porque Deus me mostra na vida de João que mesmo isolado em uma ilha, a promessa não se acaba. Mesmo isolado dentro de uma ilha, o Senhor fala: João, olha, os homens te isolaram, os homens te trancaram, os homens afastaram você de tudo, os homens viraram as costas para você, os homens te perseguiram, mas eu neste momento vou te dar a maior revelação que tem na vida. Que revelação é essa, Senhor? Eu vou provar
revelava mistérios para ele. Porque a aliança que Deus tinha com João era maior do que aquela ilha. A promessa que Deus tinha para João era maior do que aquela prisão. A promessa que Deus tinha para João era maior do que o que os homens tentavam fazer com a vida de João. E esse mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. Ele nunca mudou. Se Ele deu uma promessa para você, não importa. Se os outros falaram que você não vai conseguir, não importa, juvenice. Se falaram que você não vão conseguir, que vocês não vão ter futuro, não importa se falar agora, você nunca será. Você nunca será. Não importa o que for desolado. O que importa é o seu Deus que lhe lançou uma promessa. Porque se Ele se prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aí nós entramos no segundo ponto, que é o contexto do que o texto diz. E eu começo a ver alguns capítulos anteriores, e eu vejo que o Senhor havia lançado a besta e o falso profeta no lago de fogo. Amarrou primeiro Satanás durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, João viu como se fossem tronos. E nesses tronos estavam assentadas pessoas que iriam julgar as coisas juntamente com o Cordeiro. João pergunta: quem são esses? Aleluia. Então a palavra do Senhor diz, no versículo de número 4, que eram aqueles que reviveram.